Three, two, one. Ei pessoal, estamos aqui em mais um Pôr de Flores da Escola Floresta do Sul, convidado especial Marcos Gabriel. Meu nome é Maria Eduarda E meu nome é Roberta Lemos. nós somos alunos da terceira série do ensino médio e agora nós vamos estar dando a oportunidade para ele estar se apresentando, falando um pouco da sua trajetória como professor de biologia. Tudo bem? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, os alunos, a professora Fernanda. O meu nome é Marcos Gabriel, como já apresentou. Sou professor de Biologia e de Ciências e pode não parecer, mas esse é meu primeiro ano lecionando como professor regente. Só que eu já fiz alguns estágios que a gente fazia na faculdade obrigatórios e eu trabalhei um ano também de estágio de técnico de informática, que eu tinha que dar aula de informática, só que não chegava a ser um professor mesmo, era com o professor na sala, eu dava um auxílio. E também eu trabalhei no centro comunitário alguns meses, que lá também era professor de informática. Mas é a minha primeira experiência, estou vendo se eu gosto de dar aula com vocês. Você, qual a importância da biologia na nossa vida? A importância é máxima, porque biologia significa vida. Logia é o estudo da vida. Se a gente não saber como é que funciona a vida, a gente vai saber de quê? Então é extremamente importante não só a matéria, e sim você entender como é que a vida funciona. Porque ao longo da nossa vida, a gente tem doenças, a gente tem várias ações que a gente vai fazendo ao longo da vida, que está tudo envolvido, química, biologia, física, e a gente tem que entender como que funciona isso para a gente ter uma vida melhor. Tipo, 100 anos atrás não tinha nem vacina direito, não tinha nem vacina, não tinha antibiótico, e por que o pessoal morria mais cedo? Com 30, 40 anos? Por isso. Então, com o estudo da bioquímica geral, da física que trouxe a eletricidade, das ciências em si, a gente está cada dia melhorando. Falando da biologia, a gente queria estar te perguntando sobre qual teoria da evolução você acredita. Essa pergunta é boa. Eu acredito na de Darwin mesmo, de Darwin Wallace, que as espécies vão se adaptando e vão passando informações, vão passando seus genes para a próxima geração. E não é questão de acreditar, meio que já está provado cientificamente. Claro, gente, que a gente não pode confundir religião, fé com isso. Tem como também, tem como combinar as duas, não é difícil. O Darwin, ele era cristão, o Wallace era cristão, não impede você acreditar em uma nem outra. E a questão de Darwin, que você passa seus caracteres para a próxima geração, a gente consegue ver isso na prática. Você parece com seu pai, com sua mãe, e você não herda só coisa boa, você herda também doença genética de várias formas. Então os genes mais fortes são os que prevalecem para a próxima geração. Então meio que já está meio que na cara que é isso. Você acredita que existe vida? Você acredita que existe vida em outros planetas? Então, não é questão de acreditar ou não, porque até hoje, comprovadamente, a gente não tem contato com outra vida. Então, eu acreditar ou não vai ter importância. No momento, eu acredito que não. Mas aí o pessoal fala, mas o universo é muito grande. Pode existir vida? Pode existir vida. Mas enquanto a gente não tiver prova, não tem como a gente afirmar. A ciência trabalha com provas. E é assim que funciona. Agora, claro, que a chance de existir é alta. Mas também já pensou que já pode ter existido e não existe mais? Ou vai existir daqui bilhões de anos? E a gente está vivendo em uma etapa do universo no tempo que não tem vida, só a gente? Porque se tivesse uma vida mais velha que a gente, mais envolvida, poderia já ter encontrado a gente. E a gente não tem tecnologia para encontrar uma.
Talvez quando a gente tiver tecnologia de encontrar uma, ela pode estar no começo, ou uma que tinha tecnologia para encontrar, a gente já foi extinta. Há bilhões de anos atrás, que o universo é velho. Assim, saindo um pouco do assunto dessa teoria de evolução, de existir vida nos planetas, o que você acha de não ter biologia na primeira série? Excelente pergunta. Eu nem sei se eu posso dizer o que eu acho aqui mesmo. Pode. Essa é a nossa oportunidade. Cara, é um absurdo total. Um absurdo total. Por quê? Porque quando você estuda para quê? Para você aprender. E você, boa parte do conhecimento que você vai usar aqui, você vai usar na próxima etapa sua. Quando você está estudando aqui no ensino médio, você vai ter algumas opções no futuro. Você vai ter que cursar o Enem. Hoje é obrigatório, né, para se formar, eu acho. Você vai ter que Não é fazer... obrigatório mais para se formar, mas se alguém quiser ingressar numa graduação, né, ele é essencial. Sim. A maioria das universidades utiliza a nota do Enem. Sim. Aí você vai precisar do Enem se você quiser fazer faculdade. Aí você vai ter mais duas opções. Você vai ter que tentar ser um empreendedor, ou você vai ter a terceira, que infelizmente a maioria dos brasileiros quer ser um peão. Infelizmente, não desmerecendo o trabalho, mas é um trabalho que você trabalha muito braçal E recebe pouco. pouco. Ou você, até se o trabalho não for braçal, você vai estar lá nos feriados, você vai estar lá trabalhando, fazendo hora extra para tentar ganhar uma renda. Então você tem três opções. E a biologia, ela complementa com a física e com a química. Muita coisa que você vê em biologia, não é à toa que tem muitas matérias iguais, que tem o mesmo nome, bioquímica. Na faculdade de biologia a gente vê química orgânica, química inorgânica, microbiologia, que você vê a parte química, a célula, você estuda a parte da vida, a parte química, os processos de respiração, é tudo química. Então um complementa o outro. Tanto é que no Fundamental 2, né, no 9º ano, a gente tem ciências ainda, que é a junção das três. É a junção das Lá no ensino médio que elas são divididas, separadas. Exatamente. Então, assim, eu acho bizarro, porque no Enem, cara, você chega no segundo, terceira série do ensino médio, se o professor não for maleável, o aluno fica perdido. Sim. Resumindo, absurdo. Sobre o seu conhecimento da biologia, quais são os mistérios biológicos que ainda não foram resolvidos? Essa é difícil, hein? Complexa. Complexo. Eu acho que o mais difícil são doenças genéticas. São passadas de pai para filho. Por exemplo, a mais famosa, diabetes. A gente ainda não sabe como fazer esse gene da diabetes não passar para o filho. Porque até se a pessoa não nascer com diabetes, se o pai dela tem... Pode desenvolver. Por exemplo, também outra coisa é câncer. Câncer a gente não sabe ainda como fazer, a gente faz uma bagunça com o corpo para tentar curar. A gente faz quimioterapia, viu? Química, biologia, que a gente mata praticamente todas as células da região cancerígenas, mas aí você mata também suas células boas. É o que acontece com meu irmão, né? Que ele faz tratamento, já tem, eu acho que mais de 2, vai fazer 3 anos, mas ainda não sumiu totalmente Sim. os tumores que tinha na cabeça dele. Que ele Sim. tinha na coluna, aí da coluna sumiu. Mas o da cabeça continua ainda com alguns vestígios. Sim. E mesmo assim, quando ele for tratado, ele vai ter que em 5 e 5 anos fazer revisão. Sim. Então, os maiores problemas da biologia hoje, para mim são os principais, é saber como resolver esses tipos de doença. Porque ainda a doença, infelizmente, elas não estão aqui hoje não. Elas estão milhares de anos também. Elas evoluíram junto com a gente, então é uma competição brutal da vida e da morte. Se você pudesse dar um conselho aos jovens interessados em biologia, o que você diria assim? As perguntas estão boas. Capciosa. Nível terceira série mesmo. Olha, o conselho que eu diria se a pessoa quisesse ingressar na biologia é que você tem que gostar de diversidade de conteúdos. Você tem que gostar da vida, obviamente,
e você, se você quiser ter um futuro na biologia, você tem dois pontos. Ou você vai ensinar o que você sabe, que é você virar um professor, ou você vai ter que tentar preservar a vida de alguma forma. Se você quer ser um médico, não necessariamente, porque o médico vai precisar da biologia também. Biologia não é só professor de biologia, as áreas da saúde também, a biologia toda. Pesquisa, então você vai ter que saber como preservar qualquer forma de vida. Vocês já viram o Richard, aquele... Sim. O que ele faz? Ele tenta divulgar os seres vivos para a gente preservar. Você tem que gostar da vida para você gostar de biologia. Então, acho que se você gosta da vida, você tem que estudar biologia e as áreas afins, que são as áreas da saúde. Essa é minha dica sobre biologia. Pode perguntar, fica à vontade. Qual a sua orientação religiosa? Orientação religiosa, usou um termo ainda politicamente correto, né? Pra não... Claro, né? E você sofre algum preconceito? Não, nunca sofri preconceito da minha vida, ainda bem. Porque também, até se sofresse na minha época, a gente resolvia de outras formas. Que eu não preciso falar aqui pra vocês como é que a gente resolvia. Mas quem é da minha época sabe que naquela época a palavra bullying nem existia. Então, assim, a gente resolvia de outras formas. E às vezes era problemática, mas resolvia também. E agora sobre religião, assim, eu já visitei vários tipos de ideias de religião. Que é o seguinte, eu originalmente sou cristão. Sou cristão católico. Fiz catecismo, fiz crisma, fiz o processo normal. Só que eu já tive uma época de ateísmo, que eu não acreditava em nada, zero. Morreu, acabou. Que é porque eu falo o seguinte... Você era agnóstico. Agnóstico, então, vamos dizer. Por quê? Porque tem muita gente que acredita no pós-vida, né? Morreu, você vai para o paraíso ou não, ou você reencarna. Tá, você já conheceu alguma pessoa pessoalmente que morreu e voltou? E falou pra você, acontece isso? Não. Isso é verdade. Você não consegue provar o que acontece depois. Por isso que religião é baseada em fé. Então eu, adolescente, na idade de vocês, 16, 17, rebelde, falei, não vou acreditar em nada também não. Ninguém vai me provar nada. Eu nunca tinha visto um milagre na minha frente. Bem rebelde. Alguma coisa assim, não vou acreditar em nada. Aí até uns 20 anos eu continuei ateu. Depois eu comecei a analisar de outra forma. Comecei a ver Deus mais como o próprio universo em si. Que é um gerador de vida, que é um gerador de organização. Porque olha só, a Terra aqui está girando. Tem a gravidade, tem um processo impressionante. E não necessariamente chegou um arquiteto e criou tudo. Mas sim que pode ser que o próprio Deus, da própria universo, é o próprio Deus. Aquele que deixa a gente vivo, aquele que monta os processos, pensando ou não. Então eu acredito mais nesse sentido também de religião. Não necessariamente o Deus, igual prego na Bíblia, mas sim que Deus é a própria vida, é a própria organização, o próprio caos, é tudo. Porque tem gente também que causa muito transtorno com relação ao que Deus significa, né? Sim. Porque tem gente que fala, Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Cada um tem sua opinião. Sim. Então por que não respeitar a opinião do próximo, né? Sim, verdade. Porque também eu acho muito presunçoso uma pessoa ser religiosa e olha o que Ficar criticando, e né? ficar criticando as as outras. pessoas. E para quem é cristão, por exemplo, eu nunca vi ou falar Jesus criticando a opção dos outros, não. A única vez que eu vi ele bravo foi quando o pessoal tá fazendo comércio na igreja. Que hoje a gente vê muito aí, né? E também tem o seguinte, no Oriente eles têm outras religiões que são mais antigas que as nossas. Aí você vai ter a cara de pau de falar que a deles é errada? Jesus falaria isso? Pensa em Jesus. Sua religião tá errada, meu pai que é o certo aqui. Outra coisa também que é crime, né? A pessoa, como é que fala? No Brasil é porque nós somos um país laico, então se é um país laico tem que respeitar a orientação religiosa de outro país. Agora, se você for do islamismo, né, não. Que lá, se você for cristão, pelo menos isso o Brasil tá um pouco na frente, À frente, né?
Se a extinção humana fosse iminente, que outra espécie teria chance de Macaco. dominar a Terra? Macaco. Por quê? Porque eles são mais próximos dos humanos, geneticamente. O humano já provou que ele tem a capacidade de se desenvolver. Ele já provou isso, tá claro já. Que se você analisar bem, é uma coisa interessante. O humano, ele não é o animal mais técnico que existe, não. Ó, por exemplo, tem animal que corre mais que a gente. Tem animal mais ágil, mais forte, sei lá, mais musculoso. Melhor visão. Melhor visão, melhor audição, melhor tudo. Só que o humano, ele por algum motivo que a gente não sabe, ele começou a manusear ferramentas. E as ferramentas colocou o humano num processo longo a começar a estar no topo. Então, sem dúvida, o macaco, que é o mais próximo do... Qualquer grupo de macaco teria mais chance de desenvolver. E também tem os animais domésticos também teriam uma chance. Cachorro, gato e talvez também os lobos. Porque os lobos ainda... Ela é a espécie que tem em mais regiões do mundo depois do humano. O lobo, ele sobreviveu à Era do Gelo e ele está em todos os lugares. Ele só não tem na Antártica. Todos os continentes existe lobo. Então eles são organizados, então eles também teriam chance. Sim. Se você pudesse trazer de volta uma espécie extinta, qual seria? Caramba, essa é boa, hein? Tantos animais maneiros que teria que ser um que não dava pra matar a gente, né? Eu acho bom. Mas que seria impressionante. Mas é só uma espécie em si? É só um? Só um. É, só um. Eu tenho um desejo. Qualquer tipo de dinossauro, pra eu ver como é que era a reação deles. Se eles realmente eram 100% agressivos, se... Talvez um T-Rex mesmo seria uma boa, que é o mais famoso, né? Seria legal. E se ele matasse os seres humanos? Não, eu ia ficar de longe, né? Eu ia só observar. Só para ter a oportunidade de observar, não conhecer. necessariamente Isso. conviver com ele. Exatamente. Pra eu ver realmente se o Ele comportamento... é tudo que... A utilidade dele. Exatamente. Saindo um pouco também desse assunto, vamos falar agora sobre o espaço. Espaço legal. O que exatamente é um buraco negro? Buraco negro o que a gente pode pensar? É bem teórico, mas existe o espaço e o tempo. O espaço é tudo aquilo que está em volta da gente. O tempo é o tempo. A gente não, só vai para frente, é uma linha temporal. Então, o buraco negro é o seguinte. Quando tem uma massa muito grande, o que ela faz? Ela dobra o espaço. Por exemplo, imagina isso daqui como espaço. Aí tem uma massa muito grande, o que ela faz? Ela dobra o espaço. É assim que funciona a gravidade. É por isso que os planetas grandes, o Sol não fica flutuando aleatoriamente. Porque eles são tão pesados que ele consegue dobrar o espaço. É difícil, né? Porque a gente não vê o espaço. Como é que está sendo dobrado ali? Mas essa é a teoria que está muito bem encaminhada de provar. O Isaac Newton, ele em 1800 e pouco, ele conseguiu montar um cálculo matemático sobre isso. E a gente consegue ver na prática que funciona, porque os satélites eles ficam lá flutuando, não é à toa. Tem um cálculo matemático que eles ficam em uma rota correta da gravidade da Terra para eles não saírem nem flutuando e nem cair. É assim que funciona. Então é um peso grande, uma massa grande que dobra o espaço. Aí ele fica lá fixo. O buraco negro é o quê? É uma grande massa absurda que faz o Sol parecer um bebezinho, que é como se é a maior distância de uma formiga para uma baleia azul. O Sol com um buraco negro. É isso vezes milhões. O buraco negro é mais pesado que o Sol. Quando uma grande massa ela é acumulada em um lugar no espaço, ele dobra muito o espaço. Dobra muito, absurdo, fazendo um buraco no espaço, um buraco gigante. E essa é a formação do buraco negro. Geralmente o buraco negro é formado na explosão de uma estrela. Que a explosão de uma estrela gera uma quantidade de energia, de massa tão alto que ela dobra totalmente o espaço e afunda. Aí forma um buraco negro. Isso é o buraco negro, o resumo é esse. E pega até a luz.
Até a luz, por isso que ele é buraco negro. É. Porque quando a luz passa nele, é absorvido. Se possível cair em um buraco negro, o que aconteceria com o corpo se alguém nessa queda em retorno? Na teoria até agora é a singularidade que eles chamam, né? Quando você cai... Vocês já viram o filme Interestelar? Sim. Por isso que eles estão fazendo Ah, essas tá, perguntas. entendi. No Interestelar é ficção por quê? Porque o buraco, deu pra entender que o buraco negro, quem foi que criou foram os próprios seres humanos do futuro, que a gente não tem mentalidade, por quê? Porque não tem que eu falei que a linha do tempo é uma própria linha, é contínua? Então, alguém lá do futuro fez o buraco negro pra gente ter um encontro no passado. Porque ele sabia que se aquele cara, por exemplo, morresse, o futuro não ia Não acontecer. existir, né? Aí eles criaram o buraco negro, que é a tecnologia avançada. No momento que a gente não tem essa tecnologia, que a gente não pode afirmar se é isso não, é uma massa brutal de energia que vai te sugar e vai fazer você virar um espaguete. Não. A gente que acredita que o buraco negro é passagem pro multiverso, É, pro multiverso, pro né? multiverso. Eles observaram que eles conseguiram observar pela primeira vez que o buraco negro estava engolindo uma estrela. Depois que ele estava engolindo, conseguiu sair radiações do buraco negro. E até então nunca tinha sido registrado nada que saía, nem a luz. Só que eles conseguiram ver radiações a partir do quê? Do infravermelho. Do infravermelho. Que a gente consegue, que já domina faz muitos anos. Sim. Já o infravermelho. Que já é um ponto muito positivo para a ciência. É, mas você vai cair lá, você vai morrer. Já passou, já Já era. acabou, já era. Eu deixo para outras pessoas. As perguntas aqui acabaram. Nós agradecemos a sua disponibilidade, né? A gente não sabia o que você ia fazer. Mas obrigada a você pelo tempo que você deu pra gente e Obrigada pela explicação. sim. Por nada. Eu que agradeço pelo convite, fiquei até surpreso. Mas é legal, legal. Foi isso, pessoal. Deixa o gostei. Tchau. Deixa o Curta, seu like. compartilha. Curte e compartilhe. Top! E aí, Gabriel? Então, o que todo mundo tá querendo A saber. pergunta que não quer calar. Você é da macumba ou não é? Ou seja, melhor falando. Então, Você é um bandista? Qual a sua religião agora? então, o negócio da macumba é o seguinte. Como eu falei, quando eu tava assim com uns 20, 21 anos, eu tava fazendo meio que uma pesquisa sobre religiões. E aí eu comecei a passar por vários lugares, assim. Até hoje, o que eu mais gosto, eu gosto muito do cristianismo, mas eu não gosto muito da igreja. Eu gosto do cristianismo. Eu acho legal os mandamentos, Jesus eu acho maneiro. E gosto muito do budismo também. Eu acho o budismo impressionante. E aí, eu rodando isso, eu conheci muita gente da área da Umbanda, né? Do Candomblé, né? Que a gente pode resumir como macumba. E aí, eu fui em algumas casas lá, né? Ver algumas coisas que eu achava que estava curioso para ver. E achei interessante. Eu aprendi com eles, conversei um pouco com eles. Conversei um pouco não, né? Conversei bastante com eles para entender como é que funcionava. Vi algumas coisas legais lá, como é que funcionavam alguns rituais que eles fazem. E aí, quando eu cheguei nessa escola aqui, que faz algum tempinho, uns 2 meses, né? E eu vi muita gente falando, nossa, aquela pessoa ali é macumbeira. Falando na própria Floresta do Sul, né? Eu falei, pô, o que esse pessoal tem contra a macumba, né? Eu pensando, né? Porque tem muita gente aqui que tem preconceito. E às vezes nem é preconceito, como o nome já diz, preconceito é que não conhece. E às vezes acha que é mal, às vezes acha maneiro, mas tem medo. Tem medo. Aí eu falei, que sabe, eu vou pegar esses alunos. Falei, o que você tem contra a macumba? Foi pra quem? Eles foi aluno acho que foi do 9º ano que eu vi falando isso. Aí eu falei, o que você tem contra a macumba? Nada, tio, é porque, né, tem uns macumbeiros. Eu falei, eu sou macumbeiro. Eu falei, eu sou macumbeiro, você fazer ritual ainda. E que não é mentira, né, porque eu conheço os rituais, eu já vi, já tentei fazer uns lá, conversei com a galera. E aí ele falou, sério, tio? Aí eu falei, sério, eu conversei com ele sobre macumba, que não precisa ter preconceito,
que eu perguntei se não acredita em Deus? Acredito. Tem gente que acredita em outras coisas. E não necessariamente tem conflito. Você já parou para pensar que se Deus, Jesus, ele aparecesse aqui na América e ele aparecesse na África, não ia ter um conflito? Que cada cultura é diferente? Aí eu perguntei, vai que Jesus ele apareceu na África como o Orixalá e apareceu aqui naquela região da Mesopotâmia, Israel, como Jesus. Só que aqui na América apareceu como outra forma. Lá na Ásia como Buda. Você já parou para pensar nisso? Ele, é verdade, né, tio? Tem sentido. Eu falei, você acha que tem muita religião por quê? Então, é por causa das culturas. Cada cultura interpreta de uma forma. Aí eu fui tentando tirar esse preconceito. Só que eu só falei com ele ali. No outro dia, a escola toda perguntou, tio, você é macumbeiro? Tinha gente até falando que você era maçom. Mas eu sou Demolei. Demolei é uma instituição, né, vamos dizer assim, paramaçônica, que é o quê? Não é a mesma coisa da maçonaria, só que a maçonaria nos patrocina. E para quem não conhece o Demolei, como é que funciona o Demolei? O Demolei surgiu pós Primeira Guerra Mundial, quando teve vários órfãos de guerra. Então o maçom ele fez o seguinte, ele viu vários órfãos de guerra, então ele resolveu fazer uma instituição, uma entidade que é acolher esses órfãos, que na época era só meninos, né? Porque sempre as meninas tiveram esse tipo de regalia. Pô, você viu uma menina na rua, o pessoal não deixava lá passar fome, mas agora os meninos ficava lá jogado. Ele resolveu fazer isso nos Estados Unidos, tá, gente? Não tô falando de outros países, que eu não sei como é que era. Mas nos Estados Unidos era assim. Então ele fez isso para tentar transformar esses meninos e não órfãos e com o futuro, tentar transformar ele numa pessoa melhor. E é assim que surgiu a Ordem Demolei. Por isso que são formados só por homens, né? Isso, mas tem outros de meninas também, que é a Arco-Íris, que também é paramaçônica. Tem as Filhas de Jó, que é a paramaçônicas, e tem também uma KPT, eu acho, que é homem, que é menino e menina também. E o Demolei é para adolescentes, é para 12 a 21 anos. E usa 21 anos por quê? Porque nos Estados Unidos a maior idade, 21 anos. E eu sou Demolei e pretendo um dia ser maçom também. Mas pra quem não sabe, a maioria dos maçons são cristãos. Que eu conheço, 99,9% é cristão. São cristãos e uns 2, 3 são budistas. Então o importante da maçonaria e do Demolei não é se acreditar em Deus em si. É você ter um norte bom sobre Pai Celestial. Você acreditar em algo superior que te ajuda. Porque tem muita gente também que confunde a questão da maçonaria com a questão do diabo. É, por causa do bode. O bode. E lá Todo mundo tem preconceito com bode. No Demolei mesmo a gente brinca, né? Que quando alguém fala, a gente fala, leva lá chocolate pro bode, que você vai montar nele. Aí os bobão levam e a gente que come quando a gente vai iniciar. Engraçado que no Antigo Testamento, na Bíblia, usava-se o bode para você pedir perdão pelos seus pecados. Então, Sim. quando você queria pedir perdão pelos pecados, você sacrificava um bode. E quando você queria fazer agradecimentos, você sacrificava um cordeiro. E o cordeiro ele era muito bem cuidado, Sim. assim como o bode, ele era separado para aquilo. Então, Sim. ele tinha um cuidado diferente, tanto com o cordeiro quanto com o bode. Eles tinham que ser impecáveis. É porque o da maçonaria é o seguinte, do Demolei. Isso no Antigo Testamento. Isso. Aí já entra o preconceito, que é o preto. Não, é porque tem uma história que ficou assim, porque na época a maçonaria, os templários estavam em guerra com a igreja. E os templários, eles na época em guerra com a igreja, eles tinham que fazer reuniões escondidas. Então eles usavam duas formas, que são as teorias. Eles usavam capa de pele de bode e usavam também um bode. Se uma pessoa estava caminhando com bode, eles sabiam que naquele dia ia ter reunião dos templários. E aí a igreja, com raiva disso, que eles estavam com conflito, eles misturaram essa ideia do bode com Bafomé, que é um deus bode pagão, que é um demônio. E aí a maçonaria começou a pegar essa fama de bode, que é do mal, mas não é do mal não. Demolei e maçonaria, o foco principal é filantropia, que é ajudar quem precisa. Ali com 2 e 3 alunos. Também do sexto ano também ficou sabendo isso. Sim, eles Todo falaram mundo, assim todo que... mundo chega. Não, Eles virou falaram assim todo mundo que- ficou Todo mundo assustado. falava Estavam disso. falando que E ele não tinha fez subido uma na grade. Não Ele tinha foi. subido na grade. Não tinha coisa E atravessou. eles que pediam pra
Tio, faz macumba aí pra eu tirar nota boa na prova. Eu falei, não vai adiantar não. Do jeito que você tá estudando aí. Nem macumba nem resolve. macumba Macumba resolve. Mas Ok? é isso aí. Pronto, acabou. Tchau. Deixa o Curta, seu like. compartilha. Curte e compartilha.